Amém. 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 Obrigado, Vitor. Vamos agora no momento mais importante do culto, né? Quando nós separamos um tempo, damos uma pausa na nossa rotina para ouvir Deus falar conosco. Não porque eu sou o único mediador que existe entre você e Deus. Esse é o Senhor Jesus. Eu sou apenas um instrumento usado pela graça de Deus, pelo poder dele. E apesar das minhas limitações, o Senhor me usa para que a gente possa ouvir o Senhor falar com a gente através da palavra dele. Antes de começar a mensagem, eu quero dar alguns avisos que basicamente fazem muito sentido, faz maior sentido para a nossa comunidade, mas você que nos assiste, que não faz parte da nossa comunidade, fique à vontade também para nos visitar, para nos conhecer. Mas enfim, o primeiro aviso é que não há manifestação oficial ou uma nova recomendação da prefeitura em relação às reuniões. Eles decidiram seguir essa última recomendação do governo estadual, que restringe um lockdown bastante severo, quase total, até o dia de hoje. Então, por isso que nós não temos a nossa reunião presencial hoje. E também não houve nenhuma mudança com a nova prefeitura em relação à extensão dessa reunião. Então, por enquanto, até que haja uma nova manifestação da prefeitura, nós teremos apenas um culto todo domingo às 9h30 da manhã. Se no domingo que vem houver uma flexibilização desse novo lockdown do governo estadual, estaremos aqui presencialmente, se não, continuaremos virtualmente, mas a ideia é que nós continuaremos aqui, por enquanto, até que a prefeitura se manifeste de maneira diferente, às 9h30 da manhã, apenas com o culto. Não temos escola bíblica dominical, nem reuniões durante a semana. E outra aviso que eu tenho que dar para vocês, no terceiro domingo de janeiro agora, no dia 17 de janeiro, aniversário da minha esposa, da minha linda esposa, nós teremos a nossa ceia e a apresentação do calendário para o ano de 2021. Obviamente, tudo isso está sujeito àquilo que a prefeitura e o governo vai decidir. Mas, por enquanto, é isso. Nós vamos apresentar o nosso calendário, nosso projeto, nosso planejamento para esse ano de 2021 e também teremos a ceia. E outra coisa, o terceiro aviso é que vocês orem por isso. Eu peço que vocês orem, meus irmãos, porque o ano passado fez exatamente a mesma coisa. Nós sentamos, Paulo e eu, estabelecemos domingo a domingo o que nós queríamos ensinar para a igreja até o final do ano. Então vieram os planos soberanos de Deus e mudaram tudo que a gente tinha planejado. Os nossos planos estão sujeitos a determinações de governos municipais, estaduais e federais, mas eles são determinados pelo Senhor Jesus. Então nós somos gratos pela soberania que Ele exerce sobre a nossa vida, sobre o mundo inteiro, e nós fazer bom uso disso. É preciso sim se planejar, é preciso sim se programar para que a gente não tenha surpresas, mas também sabendo que a última palavra quem dá é o Senhor. Então, no dia 17 de janeiro, terceiro domingo desse mês de janeiro, nós teremos a apresentação do nosso projeto do ano, também do nosso calendário e ceia que o Senhor nos permitiu. Agora vamos para a mensagem para o nosso irmão. Ano novo, série nova. Hoje nós queremos iniciar uma série de mensagens, de exposições, sermões expositivos do Evangelho de João. O título que nós demos para essa mensagem, para essa série de mensagens, é o Evangelho de Deus. Porque o objetivo de João a escrever esse Evangelho é claramente esse: apresentar o Senhor Jesus como Deus, como aquele que veio do Pai e encarnou aqui como homem para nos salvar, para morrer e ressuscitar segundo a vontade de Deus para nossa salvação. Esse propósito do Evangelho de Deus está muito bem definido. Se você quiser acompanhar comigo ainda lendo aquele trecho que nós lemos no começo do nosso culto, no capítulo 20 de João, versículos 30 e 31, eu peço que você acompanhe comigo aí. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa primeira mensagem sobre o Evangelho de João é introdutória.
eu gosto de fazer essas mensagens introdutórias no começo de cada série de mensagens, livros, porque eu quero que nós sejamos uma igreja boa de Bíblia e também uma igreja boa de teologia. Há uma razão para João ter escrito esse evangelho. Por que um quarto evangelho? É sabido, é certo que João foi o último a escrever o evangelho, um dos 4 evangelhos. Os outros 3, os chamados sinóticos, por aparentemente apresentarem a mesma fonte, aí é um embate teológico se essa fonte original é Marcos, se é Mateus ou se é Lucas. Mas por que esse quarto evangelho? Por que João escreveu mais um evangelho e até certo tempo, um tempo considerável depois do que os outros evangelhos foram escritos? João queria escrever a uma audiência, a um público que vinha sofrendo com ataques de uma heresia que estava começando no final do primeiro século. É muito provável que João tenha escrito o Evangelho de João entre o ano 90 e o ano 100, no final do primeiro século, já no final da sua vida. Naquele final daquele primeiro século, da era cristã, a igreja começava a ser atacada já com uma heresia do gnosticismo. Principalmente começou a se fortalecer das próprias igrejas, porque ela é muito cômoda. Ela unia questões judaicas, bem da filosofia grega. Ela conseguia agradar não os gregos cristianos, mas ela conseguia agradar judeus e gentios. Uma forma de manipular aquilo que o Senhor Jesus tinha feito aqui na terra, o seu discurso, a sua pregação, e principalmente aquilo que os discípulos e apóstolos do Senhor vinham escrevendo, registrando ao longo do século. Essa heresia, o gnosticismo, basicamente apoiada no pensamento grego, dizia que o que é imaterial é bom, o que é material é ruim. Então começou-se a propagar a ideia de que o Senhor Jesus, na verdade, não tinha encarnado de verdade aqui na Terra. Na verdade, ele era um espírito que se parecia muito com a carne, tão real que era como se os discípulos pudessem tocar, mas apenas era como se. Não seria de verdade uma pessoa de verdade. O apóstolo João, então, para combater essa heresia que interferia não só na divindade do Senhor Jesus e na realidade da pessoa do Senhor Jesus, mas também em assuntos mais sérios, como a criação, como a encarnação do Senhor Jesus. Porque se o espírito é bom e se a carne é ruim, Deus seria irresponsável em encarnar em pele humana para vir até aqui a terra. E é exatamente isso que o apóstolo João quer combater aqui nesse evangelho, quando ele escreve quando ele escreve o evangelho de João, segundo esse propósito que a gente acabou de ler aqui nos versículos 30 e 31. Para que vocês creiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é Deus também, e para que tenham vida em seu nome. E eu queria destacar aqui nessa mensagem introdutória algumas características do evangelho de João, como se fosse um panorama sobre esse evangelho. Nós vamos fazer aqui agora, e ao longo do nosso ano, enquanto nós vamos caminhando, nós vamos descer do avião, aterrissar o avião, descer do avião e analisar algumas partes desse evangelho de maneira muito minuciosa, outras nem tanto. Nós vamos fazer um catadão de alguns trechos mais longos. Se eu fosse pregar o evangelho de João, perícope a perícope, trecho a trecho da separação dele no original, eu precisaria de pelo menos 3 anos e meio. Esse não é o meu objetivo agora. Então, nós vamos acabar esse ano ainda, o Evangelho de João, e nós vamos fazer uma exposição um pouco diferente. Vai ser sim expositiva, mas em alguns momentos eu vou fazer isso de maneira mais generalizada, em trechos longos. Em outros momentos eu vou fazer de maneira muito minuciosa, em trechos curtos, ou até em trechos longos de maneira mais minuciosa. Mas nós vamos sim caminhar pelo Evangelho de João. Nessa primeira mensagem, tirar alguns ensinos através das características daquilo que João escreveu. 2 palavras aparecem por mais vezes nesse evangelho, e por isso elas devem receber maior destaque, maior consideração da nossa parte. A primeira palavra que aparece em segundo lugar por mais vezes é a palavra doxa ou doxazo, que significa glória ou glorificação. João queria descrever o Deus que encarna aqui na terra como ser humano
e que é glorificado pelo Pai como Deus que é, pela missão que veio cumprir aqui na terra. E a segunda palavra, a que aparece por mais vezes nesse evangelho, é a palavra pisteuo, que significa crer ou acreditar, ter confiança. Não por acaso essas palavras resumem bem o propósito de João nos versículos 30 e 31 do capítulo 20. O próprio Deus merece toda a glória. E o próprio Deus encarnou aqui na terra para que eu e você pudéssemos crer nele. E crendo, tivéssemos vida no seu nome. A mensagem central do Evangelho de João é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a partir dessa verdade, os homens podem ter vida em Deus. Essa mensagem é evidenciada quando aqueles que creem que Jesus é o Messias vivem para glorificar o seu nome. Nós cremos para que ele seja glorificado. Ele já é glorificado. Por isso nós cremos. O Deus de toda glória, o Deus que merece todo louvor e toda a nossa adoração, merece a nossa glorificação através da nossa fé, da nossa entrega diária, todo dia a Ele. A mensagem de João enfatiza a glória do Deus encarnado. Essa glória oferece ao homem vida mediante a fé em Jesus. Uma vida redimida pela glória do Filho de Deus e uma vida transformada pela glória do Filho de Deus. João descreve isso, e nós vamos ver daqui a pouco, ao longo da sua própria vida, do seu próprio relacionamento com o Senhor Jesus, como ele foi sendo transformado, a imagem do próprio Cristo enquanto caminhava com ele. Algumas ênfases do discurso de João apresentam certeza, sólido fundamento para a vida, não só para a vida aqui na terra, mas para a vida depois daqui. A vida só é possível e só faz sentido se for vivida em Cristo Jesus. O Deus encarnado, como João descreve, que mostrou sua glória entre os homens e ofereceu a possibilidade de relacionamento com Deus. Interessante que, conforme você vai lendo o Evangelho de João, e eu queria te convidar a ler o Evangelho de João enquanto nós vamos caminhando aqui, eu quero fazer uma sugestão, uma segunda sugestão, porque foi sugerido a mim em primeiro lugar pelo Vitor. E a partir de agora, no final de cada mensagem, eu vou dizer o trecho que vou pregar na semana que vem. Para que você faça suas devocionais nesse texto durante a semana. E na semana que vem, você possa ser surpreendido pela palavra de Deus e também para que Deus possa confortar e consolidar no seu coração aquilo que você já percebeu na sua leitura diária. Então, para a semana que vem, você vai ler, fazer as suas devocionais no Evangelho de João, no trecho que está do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 18. João 1, 1 a 18. Esse é o trecho que você tem que ler e chegar com ele decorado semana que vem, que é o trecho que eu vou pregar aqui na semana que vem. Enquanto você vai lendo o Evangelho de João, se você quiser ler ele todo numa sentada, eu também te aconselho, são apenas 21 capítulos, algumas características, algumas palavras, algumas expressões saltam aos nossos olhos. Obviamente, a primeira que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é verbo. Está logo no primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio, aquele que era o verbo, ou talvez na sua tradução esteja a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Essa expressão verbo, logo, aparece no Evangelho de João por 40 vezes. João também vai citar esse verbo lá em Apocalipse e também nos seus escritos, nas suas epístolas. Mas quem era esse logo? Por que João quis chamar a nossa atenção logo no princípio do Evangelho que ele escreveu, citando essa expressão, carregava tanto significado para gregos quanto para judeus. Ele está se referindo somente ao significado filosófico grego, quando ele diz logo. Ele está chamando a atenção dos judeus para o Deus que é desde o princípio. Em primeiro lugar, quando João se refere ao próprio Senhor Jesus como Logos, ele está afirmando que Jesus é divino. Se você for reparar, o primeiro versículo de João, do Evangelho de João, no princípio era aquele que era o verbo, e o verbo era Deus. Se parece muito
mas muito mesmo com o primeiro versículo da nossa Bíblia. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, esse versículo se parece bastante. E essa é a intenção de João. Se nos outros evangélicos, os sinóticos, Marcos e Lucas, eles tratam o surgimento do Senhor Jesus através da genealogia, através do nascimento de Jesus, ou através do nascimento de João Batista, aqui João faz um salto da história. Ele sai da história para mostrar de onde veio o Deus que nos salvou. O verbo é eterno, porque existe desde sempre com Deus. Jesus é o próprio Deus. João não para no tempo para falar do nosso Deus, daquele que morreu em nosso lugar. Esse Deus que encarnou, esse verbo estava com Deus desde o princípio. O mesmo verbo que foi aquele usado para criar todas as coisas, como o autor vai dizer, o arquiteto de todas as coisas, estava com Deus desde o princípio, porque ele era Deus. Há uma seita, muito comum principalmente no nosso país, que diz que Jesus não é Deus, e aqui eles trocam, no original, esse artigo está definido para dizer que o verbo era Deus. Então, na sua tradução, chamada tradução Novo Mundo, disse que o verbo era um Deus. Um erro de exegese, um erro guiado por um coração herético. O verbo era o próprio Deus, aquele que se encarnou em nosso lugar. Logos que se fez carne. E interessante que esse verbo que ele usa, habitou entre nós, é o verbo que também era utilizado, emprestado do hebraísmo, para significar a habitação de Deus no tabernáculo, no meio do seu povo. Como se João estava dizendo, ele tabernaculou entre nós. Ele fez a sua tenda entre os homens. No Antigo Testamento, quando Deus divide e faz a disposição das tribos de Israel, lá no acampamento de Israel, ficava 4 tribos em forma de cruz, norte, sul, leste e oeste, e no meio dessa organização, desse acampamento, ficava a tenda do encontro, o tabernáculo, que significava ou simbolizava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. E aqui João está dizendo, esse verbo que estava com Deus desde o princípio, que é o próprio Deus, veio tabernacular no nosso meio. Ele veio, fazendo neologismo aqui, ele veio habitar no nosso meio. O próprio Deus fez a sua tenda entre os homens, em carne. Agora os homens não precisam mais de sacrifício para se encontrar com Deus. Agora os homens podem conversar com Deus pessoalmente. E no centro da organização das tribos de Israel estava o tabernáculo, a tenda do encontro de Deus. Agora o próprio Deus veio tabernacular, veio habitar no meio dos homens, para que os homens agora tenham acesso direto. Alguns dos comentaristas do Evangelho de João dizem que talvez o melhor comentário sobre a ideia do verbo que estava com Deus e não era Deus no princípio está lá em Provérbios 8, de 27 a 30. Eu vou ler para você. Provérbios 8, 27 a 30. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites do alicerce da terra, eu estava do seu lado. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. Talvez a melhor comentário sobre a ideia do verbo, aquele que estava com Deus desde o princípio, a gente encontra aí em Provérbios 8, 27. O verbo, então, é aquele que proporciona ao homem agora habitação. Aquele que veio habitar entre nós. Eu queria agora propor uma aplicação prática para essa ideia de verbo que João nos apresenta. A presença de Deus. A presença de Deus é representada nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, pelo peso de sua glória.
A palavra que talvez você esteja acostumada a ouvir em relação à presença de Deus seja Shekinah. Mas essa ideia de Shekinah faz parte do hebraico moderno. A palavra mais utilizada para descrever a glória de Deus no Antigo Testamento é kavod, que significa peso. A presença de Deus no meio do seu povo deve ter o peso fundamental na vida do seu povo para que esse povo viva em santificação. Essa presença tem o poder santificador para o homem. Essa presença que foi personificada em Cristo, vivendo no meio dos homens, hoje é manifestada pelo Espírito Santo que habita entre os homens. A mesma presença eficientemente santificadora para a vida do homem. Lembrar que Cristo é o próprio Deus é também lembrar que devemos viver em santidade por saber que Ele habita entre nós. Na tenda do encontro do tabernáculo, no lugar onde ficava o santo sumo, um lugar de extrema reverência, porque o próprio Deus se manifestava. E agora nós temos acesso ao próprio Deus. Que uso nós fazemos dessa presença de Deus em nosso meio? Lembrar que o Senhor Jesus é o próprio Deus deve nos fazer viver em santidade. Deve nos fazer dar passo em direção a uma santidade cada vez mais profunda em direção a Deus. A primeira característica do Evangelho de João é essa. Logo, a presença de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, que está com nós agora, deve nos fazer viver em santidade, em santificação. A segunda característica que aparece no Evangelho de João é quando o Senhor Jesus se apresenta, quando ele fala de si mesmo. E ele usa por seis vezes a expressão em grego, né, ego eimi, que significa eu sou. Você pode acompanhar depois da leitura do Evangelho de João, que ele se refere como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada uma dessas aplicações nós vamos ver ao longo das nossas exposições aqui em João. Mas cada uma dessas aplicações facilmente se adequa, facilmente faz um sentido para a nossa vida em cada aspecto diferente da nossa vida. O pão da vida como aquele que nos sustenta. A luz do mundo como aquele que nos tira das trevas. A porta como aquele que é o único caminho de entrada a Deus. O bom pastor como aquele que cuida das suas ovelhas. Com justiça, com bondade, com amor. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Somente através do Senhor Jesus nós podemos ter vida abundante e vida depois dessa morte que nós experimentaremos aqui na terra. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é o caminho de Deus. Somente Ele é a verdade absoluta para as nossas vidas. Somente Ele tem a vida eterna para nos dar. E a minha aplicação prática para essa ideia que João nos apresenta aqui, através das afirmações que o Senhor Jesus faz sobre si mesmo é: você crê no Senhor Jesus, segundo essas características aqui apresentadas por João? Quando você ora, você se lembra que o Senhor Jesus é o pão da vida e a luz do mundo? Que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quando você toma decisões na sua vida, você se lembra que o Senhor Jesus é tudo isso na sua vida? Quando você lida com o seu dinheiro, você lembra que o Senhor Jesus é tudo isso na sua vida? Convivendo com pessoas ao seu redor, você se lembra disso, você comenta, você fala sobre isso. O Deus que eu creio é o próprio pão da vida. Depois que nós provamos desse pão, nada mais nos satisfaz como esse pão da vida. Ele é a luz. Eu vivi em completas trevas, mas agora uma luz se abriu para mim. Uma luz iluminou o meu coração e a minha mente, expôs da realidade podre que o ser humano é sem Jesus. Condenado a uma vida de uma eternidade longe de Deus. Uma vida afundada em meio pecado e injustiça. Mas Ele nos iluminou. Você crê no Senhor Jesus segundo essas características. Você ora crendo que o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é aquele que cuida da sua vida e somente Ele. Você toma decisões, você trabalha, você vive, sabendo que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma terceira característica que João apresenta em seu Evangelho é a vida eterna.
essa expressão aparece 17 vezes. Parece que esse tópico não faz mais parte da nossa conversa. Talvez porque sejamos preocupados e ocupados demais com a vida terrena. Por que eu vou me ocupar e me preocupar com vida eterna? Se a minha vida aqui é efêmera, se a minha vida aqui passa, etérea, me atrai tanto, me satisfaz tanto. Essa expressão não aparece mais, inclusive, nas nossas evangelizações. Será que o evangelho que nós temos pregado agora é aguado e busca suprir anseios e preocupações dessa vida? Obviamente que o Senhor Jesus veio também para que os nossos relacionamentos sejam restaurados, para que o nosso casamento seja restaurado, para que a nossa visão de mundo seja restaurada, mas principalmente para que nós possamos ter acesso a Deus, vida eterna com Deus. Você viver muito, 100 anos, 90 anos, o que são 90 anos comparado com a eternidade? Parece que nós temos gastado muito mais dos nossos esforços, da nossa vida, dos nossos empenhos, temos gastado muito mais tempo e esforços com as coisas desse mundo do que com as coisas do mundo que há. E a minha aplicação prática agora, para essa verdade que nos é apresentada aqui é: o quanto você pensa na vida eterna? O quanto você para refletir sobre isso? O quanto você para pensar sobre o céu e tudo aquilo que ele significa? Quanto tempo você para refletir sobre o que vai acontecer com você se você morrer daqui a pouquinho, antes mesmo de acabar essa mensagem? Se você morrer no final desse dia, se você morrer amanhã, na próxima semana, no final desse ano. Talvez você, assim como eu, tenha perdido alguma pessoa muito próxima a você pelo Covid-19. Ou por qualquer outra razão, qualquer outro motivo nesse último ano. Essa pessoa já entrou para a eternidade. Eu te pergunto, para onde ela foi? Diante de quem agora ela está gozando da eternidade? Diante de quem agora ela está enfrentando a realidade última das coisas? De que o Senhor Jesus é Deus, de que Ele morreu, de que Ele é o próprio Deus encarnado, de que nós podemos crer que Ele é o Cristo, aquele que viria para morrer em nosso lugar, e que crendo nisso nós podemos ter vida eterna, a certeza de saber para onde iremos quando essa vida acabar, a possibilidade de acabar com a miséria que é viver a vida somente para esse mundo. Você conhece pessoas que só falam de coisas desse mundo? Só pensa na vida agora. Não para refletir na eternidade, nos valores que está cultivando para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que ele convive. Pessoas que falam muito pouco sobre a vida eterna, ou quase nada sobre a vida eterna. O quanto você pensa na vida eterna. Quarta e última característica que nos é apresentada por João é uma característica própria dele. Se você for uma pessoa que gosta muito de ler, muito, muito mesmo de ler, curiosa como eu sou, para leitura, e se você decidir ler junto os quatro evangelhos, você vai perceber uma diferença substancial entre o João descrito pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e do João descrito pelo próprio apóstolo. Interessante que lá em Marcos descreve um apelido, um sobrenome que o próprio Senhor Jesus dá a João e a seu irmão, que agora eles serão chamados de Boanerges. E essa expressão significa filho do trovão. E essa quarta expressão que está aparecendo para vocês aí. Não me passa a ideia de um temperamento forte, gente que fala demais, ou que acha que tem o direito de falar o que quer, ou ainda que tem o direito de ofender os outros só porque não tem papas na língua. O Senhor Jesus reprova esse tipo de comportamento de João e de seu irmão. Em duas situações mais especificamente. Primeiro, quando eles pedem para que o homem pare de expulsar demônios porque eles não andavam com o Senhor Jesus. O texto de Mateus diz que aquele homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas eles não andavam com Jesus. O
Ou seja, eles estavam julgando pessoas e condenando pessoas porque eles não faziam parte daquele grupo imediato deles. O Senhor Jesus reprova isso. E a segunda situação é quando eles pedem para se sentar à direita de Jesus, no trono vindouro. É bem possível que eles estejam pensando em um trono político, porque essa é a ideia que o judeu tinha do Messias. Ele ia chegar e destruir o reinado de Roma e assumir o trono. E eles não sabiam. O Senhor Jesus reprova esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. E os outros evangelhos descrevem esses filhos do trovão, que falam o que pensam, que falam o que está na língua, não pensam antes de falar, acham que tem o direito de falar tudo o que quer, salvaguardado simplesmente pela uma característica pessoal, que fala o que quer mesmo, que não esconde as coisas, que não pensa para falar, que fala o que dá na telha. Isso não é uma frase condizente com alguém que foi transformado pelo Senhor. Isso não é uma frase, não é uma característica daquele que tem domínio próprio. E o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Daqueles que têm o Espírito de Deus. Olha a resposta que o Senhor Jesus dá para João e para seu irmão Tiago, diante desse pensamento de ser filho do trovão, de falar o que quer. No capítulo 10 de Marcos, versículos 42 a 45. Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O fundador do seminário onde eu estudei, lá em Atibaia, o David Stock, tem uma frase curta, mas extremamente profunda. Líder que não serve, não serve. O líder que não é um servo. E essa frase pode facilmente ser estendida a todos os crentes. O crente que não serve, não serve. O crente que se julga ser melhor que os outros por uma característica pessoal, como aqui João e Tiago faziam. Eu falo o que eu quero, por eu falar o que eu quero, por eu ser mais sincero que os outros, eu tenho mais direito que os outros. Esse não serve. Esse não foi transformado segundo o coração de Deus. E o Senhor Jesus reprova ele veementemente, colocando a si mesmo como exemplo. Nem eu, que sou o próprio Deus, vim para ser servido. Eu vim para servir, para dar a minha vida. E muitas vezes, nós, crentes, precisamos servir aos outros com o nosso silêncio. Com nossas palavras brandas. Com nossas palavras de encorajamento. Às vezes, com as nossas exortações, mas que visam ganhar o coração do mundo. Não mostrar somente o nosso ponto de vista. E a aplicação prática que quero trazer para esse quarto princípio é: João entendeu e aceitou as exortações. João aceita a palavra do Senhor Jesus como sendo para ele e não para qualquer outro. João não ouvia as coisas que ele ouvia do Senhor Jesus e dizia: poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso agora. Nós claramente podemos ver mudanças no caráter de João ao longo dos evangelhos, e principalmente das suas epístolas, que ele escreve muito perto desse evangelho. João constantemente recomenda o amor e o agir santo em suas epístolas. E João, descrito aqui nos evangelhos, é o João que parece que vai com o tempo se calando um pouco mais, aprendendo a falar menos, aprendendo a falar nas horas necessárias, aprendendo que o fruto do Espírito também tem a ver com um coração que sabe se controlar. A imagem do Senhor Jesus não quer estar certo dentro dele. A imagem do Senhor Jesus não está preocupado em ser servido.
A imagem do Senhor Jesus é manso e humilde de coração. E essas 4 hoje, o verbo feito carne, nos ajude a lembrar todos os dias que o Senhor Jesus habita em nosso meio, e por isso nós devemos nos preocupar em ter uma vida santa, viver em santidade, tomar cuidado com o nosso linguajar, com as coisas que nós falamos, que nós ouvimos, que nós consumimos. Aquele que é a própria vida. O eu sou, somente o próprio Deus pode dizer de si mesmo, eu sou. Aquele que é a vida eterna. Somente por aquele que nós podemos ter a vida eterna. Somente por meio daquele que nós podemos ter a vida eterna. Que essa expressão passe a fazer mais parte da nossa vida. E conforme nós vamos mergulhando mais aqui no Evangelho de João, nós possamos entender mais a necessidade de introduzir os conceitos de vida eterna no nosso vocabulário. E por fim, o Evangelho de Cristo nos ajude a nos transformarmos, a sermos transformados à imagem de Cristo, a saber controlar o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, a nossa atitude, e saber que tudo que nós temos e somos deve estar em sujeição ao Senhor Jesus. Sim. Ao longo das próximas muitas semanas e meses, nós vamos comentar bastante sobre esse Evangelho. Nós vamos conversar bastante sobre o Evangelho de Deus. Na semana que vem, então, recapitulando, você deve ler, fazer seus devocionais, nos versículos de 1 a 18, do primeiro capítulo de João. João 1, de 1 a 18, devem ser as suas devocionais. Esse é o trecho que eu vou pregar na semana que vem. Venha preparado já, para que você possa ser confrontado, consolado, que você possa consolidar algumas coisas que ele já falou com você através das suas devocionais ao longo dessa semana. Nós vamos cantar mais uma música agora para acabar o nosso tempo. Logo depois eu vou encerrar. Antes, enquanto o Vitor se arruma aqui, eu quero orar tudo aquilo que nós acabamos de ouvir aqui. Senhor, nós somos muito privilegiados por saber que podemos contar com o Senhor Deus, mesmo com a sua exortação. A palavra de esperança que o Senhor nos apresenta com a sua graça merecida, Deus, vem para confortar os nossos corações que são diariamente, constantemente confrontados com a santidade do Senhor, com a pessoa de Deus, com aquele que veio para transformar a nossa vida, com aquele que se encarnou aqui na terra, o próprio Deus vivendo entre os homens. Nos ajude, Deus, a lembrar todos os dias da nossa vida que nós somos fortes. Nós voltaremos ao Senhor. É o nosso Deus. O Senhor é o Deus eterno sobre toda a terra. Ele que nos criou, aquela mesma palavra que estava lá em Gênesis, quando criou todas as coisas, é a mesma palavra, o mesmo verbo que se tornou carne, que existia entre nós, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter de novo acesso ao Pai. Durante a nossa vida, a nossa semana, Deus, isso faça sentido para nós. Preciso pode assistir nosso sono, para nos lembrar dessa verdade, que nosso coração se a ela, em nome de Jesus.